Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade, de novo aqui com você, meu amigo, minha amiga internauta. Que alegria, né, contar sempre com você, apoiando aqui o nosso trabalho. E tem sempre o objetivo de levar a informação, abordando assuntos de interesse do nosso cidadão, né, da nossa cidadã, interesse de toda a região. E este ano é um ano muito especial para o cidadão, porque nós temos eleições, desde presidência da República, aí passa pelo Senado Federal, que tem 2 vagas que serão preenchidas, aí desce para a Câmara dos Deputados, vem para deputado estadual, governador. Então é um ano realmente de muita expectativa e de muita responsabilidade também para o eleitor. E a TV Impacto sempre prestando esse trabalho de levar ao eleitorado, levar ao seu internauta, os candidatos que estão se apresentando através do nosso trabalho aqui. E hoje é a vez de nós conversarmos com o candidato pelos republicanos, Isaías Batista Neto. Aliás, eu antes de falar com o Isaías aqui, eu lembro que o pai dele era Isaías também, foi prefeito lá de Juruti, e meu colega de comunicação, quando eu narrava futebol, o Isaías Batista, filho, né? E exatamente é o pai do Isaías aqui, o Neto, era meu repórter, um dos meus repórteres daquela época, e enfim, além disso, depois a amizade, eu fui várias vezes fazer cobertura lá do Festival das Tribos, né? Sempre muito bem recebido pela família e pela comunidade toda lá. E hoje estou aqui recebendo exatamente o Isaías Filho Neto, para falar um pouco da sua candidatura, né? Bem-vindo aqui à TV Impacto. Bom, Oswaldo e meus amigos internautas, primeiro, minha gratidão pela oportunidade e quanta satisfação de estar do teu lado, que foi um parceiro do meu pai. Várias vezes, eu ainda garoto, te vi lá em Juruti. Isso. Algumas vezes fomos até as praias do Juruti Velho, passeamos, trabalhamos em alguns eventos em Juruti. Então, minha satisfação e minha gratidão pelo espaço, pela oportunidade de mais pessoas me conhecerem. E eu estou aqui me apresentando como candidato a deputado estadual. Sou nascido em Santarém, mas criado em Juruti, e com 12, 13 anos vim para Santarém, e aqui fiquei boa parte da minha vida até me formar, e logo depois que me formei voltei de novo para Juruti, e a minha vida fica entre Juruti e Santarém. Eu até digo, eu tenho 2 amores, Juruti e Santarém. Entendendo? Toda vez que a gente chega a Santarém, a gente também se sente feliz, né? Porque uma beleza natural. Santarém é uma cidade que nos inspira, né? Juruti também, o amor da nossa vida, Juruti. Então, a gente está tendo agora essa oportunidade de conhecer toda a realidade maior de todo o oeste do Pará. Eu estou satisfeito, estou grato pela oportunidade que Deus tem me permitindo, e o Partido Republicano que me deu essa oportunidade de ser candidato a deputado estadual. Isaías Neto, tenho assim uma dúvida, porque o seu pai foi prefeito, acho que duas vezes, né? Três vezes, 3 mandatos, e atualmente é a sua mãe que é prefeita de Juruti. Mas você me parece que não chegou ainda a concorrer nem a vereador lá? Não, sempre eu sou formado eu sou advogado, né, de profissão, sempre eu fiquei nos bastidores, ou trabalhando na parte eleitoral, mas eu tenho muito serviço prestado para a comunidade. Se tu procurar saber o meu histórico em Juruti, eu acho que todas as associações, todas não, né, mas 90% das associações em Juruti, quem assinou fui eu de forma pro bono. Quando eu cheguei em Juruti, eu não tinha um juiz fixo na cidade, e as pessoas que me procuravam nessa época, o papai era prefeito, então a gente não tinha o costume de cobrar, Juruti era muito pequeno, e eu fui me misturando como se fosse uma espécie de um defensor público. Então eu prestei muito serviço para a comunidade, né? Então todo lugar que eu vou, praticamente na cidade de Juruti, tem serviço prestado meu como advogado, e isso talvez, eu tenho certeza, na verdade, me habilitou, juntamente com outros trabalhos que eu tenho feito na cidade, a ter essa oportunidade de ser candidato a deputado estadual. Rapaz, você falou em Juruti, era pequeno, eu lembro aí, eu estava lá em Juruti, quando o seu pai comemorou o momento que foi definida a questão da Alcoa para a exploração da bauxita. Eu lembro, eu vi a alegria dele, eu participei daquele momento, ele me falando disso aí.
Pois e é, foi ali que realmente Juruti despontou, né? Pois é, João, tu conhece a realidade de Juruti antes. Isso. Quase ninguém queria, só o povo de Juruti que morava em Juruti, né? Verdade. As coisas eram muito humildes lá, né? Tanto é que quando eu me formei, nem fórum tinha na cidade. Os terrenos lá eram praticamente de graça, morava quem quisesse morar, né? Hoje, os terrenos lá, o valor são absurdos. Então, assim, nesse momento, inclusive, não estou falando mal de ninguém, mas tu lembra que tinha uma equipe que era muito alinhada ao prefeito na época, que era contra a implantação do projeto, né? Sim, sim. E o papai fazia um movimento a favor da implantação do projeto, porque ele acreditava muito nesse desenvolvimento, né? E, na verdade, Juruti melhorou bastante, né? De lá para cá, a gente vê a realidade do povo. Hoje, a cidade é uma cidade melhor, né? Do povo, é um povo mais próspero, né? Tem mais oportunidade de emprego. Hoje a gente tem pessoas de Oriximiná, nós temos pessoas do Moju dos Campos, que tem bastante pessoas, que são também pessoas trabalhadoras, né? Então, assim, a gente recebe hoje em Juruti gente de Minas Gerais, de todo o Brasil, mas principalmente do oeste do Pará, né? Uhum. E a gente fica feliz de ter visto esse desenvolvimento, né? Melhorou muito a nossa realidade lá. Bem, então voltando à questão da sua candidatura, que eu falei naquela hora, né, que você não tinha concorrido a mandato eletivo, esse ano então escolheu. O que levou você a decidir a sua candidatura, né? Não, eu vou entrar. E se você já tem assim traçado mais ou menos, já tem um norte daquilo que você, dentro do seu plano de ação, pode fazer como deputado? Na verdade, Oswaldo, pergunta muito interessante. O que começou a me fazer uma cobrança como ser humano, né, como político, eu comecei a me perguntar por que o asfaltamento da Trans-Uruará e por que o não asfaltamento da Translago. Isso me incomoda demais, né? Meu irmão é superintendente do DENIT, né, das rodovias federais, e sempre dizia para mim, não, Neto, eu acho que é porque entre Santarém e Uruará o comércio é mais forte, existem muitos empresários. Mas eu não aceito, aquilo me incomodou muito, sabe? Eu vou te ser sincero, me incomodou muito. E eu comecei a observar que a política do Estado, isso depois eu percebi que até no município é assim. Se você tem representatividade de uma região, você consegue colocar recurso naquela região. Você sabe que Uruará, a gente tem um deputado eleito de lá, né? Então, assim, há a maior possibilidade, quando você tem um deputado da região, de lutar pelaquela região, né? E a nossa região do oeste do Pará, ela é muito grande, né? E eu acredito que falta mais representatividade, né? Praticamente nós temos no oeste do Pará, acho que 3 deputados eleitos, né? Eu acredito, né? Mas especificamente na região eu chamo região co-irmã, que é Juruti e Santarém, nós temos 2 deputados, né? Salvo engano, os 2 deputados. E talvez as pessoas não tenham entendido a grandeza, tanto da região do Lago Grande, como a região do Arapiuns, como a tua região. Então, assim, são vários aglomerados de povos que ficam aqui nessa região, como eles são muito espalhados proporcionalmente. Eu acho que os políticos com mandatos não conseguem ver a grandiosidade que é a região. E eu, várias vezes atravessando, comecei a observar, por exemplo, quando a gente atravessa na balsa, a quantidade de gente que tem dentro da balsa. A quantidade... Você pega aqui a balsa, vai até a Mituba e de lá que segue para Juruti. Sim, pela Translago. Isso, então tu percebe que já é um povo bem compactado, apesar de estar distante um de outro. Assim, as comunidades, elas são muito distantes. Talvez por falta dessa visão e da própria falta de representatividade, por ser um povo muito espalhado, tu não consegue ver a grandiosidade do tamanho que é a região. Tamanho de voto mesmo, entendeu? E com o tamanho da região, o tamanho dos problemas. Entendeu? Então, assim, mas assim, eu no meu entender, né, às vezes eu percebo, por exemplo, a estrada, se hoje um terreno vale 10, amanhã vai valer 20, né? Isso. As pessoas começam a se deslocar com mais facilidade. Quantas vezes as pessoas de Curuá têm dificuldade, às vezes, de ir para o hospital? Por exemplo, lá de Juruti, que a tendência deles mais é ir para Juruti, mas o deslocamento, quando a estrada está ruim, que agora ela está trafegável, mas quando chega no inverno ela fica muito ruim. Quantas pessoas já não faleceram, né, ou tiveram dificuldade de chegar? Então, assim, eu vejo
eu já tive essa oportunidade de falar para a governadora Hanna que se Deus me permitindo, né, de eu ser deputado, é uma bandeira que eu quero focar. Lógico que eu tenho outros objetivos, eu tenho vontade de ter a carreta da saúde da mulher, que já é um programa que o Estado tem, mas eu já vi, algumas vezes já vi essa carreta estacionada aqui em Santarém, mas ainda não chegou nas comunidades mais longínquas. Então, assim, é dessa forma que eu pretendo trabalhar. Eu sei o que eu tenho um pouco de conhecimento, sou advogado, conheço um pouco de orçamento de Estado, né? Então tenho condições de conversar com a governadora, de saber onde a gente pode manejar recursos, onde a gente pode trabalhar, mas eu sei que as comunidades querem apoio principalmente para esporte, as comunidades gostam muito de lazer, sei que campo, bola dá uma galera muita juventude, mas o meu foco principal é infraestrutura na nossa região e essa questão de saúde pública, porque é algo que tem mexido muito com o nosso dia a dia, principalmente em relação, já existe esse programa chamado Carreta da Mulher, né, no Estado, mas a gente precisa fomentar ele mais e fazer com que essas carretas possam chegar nos nossos interiores, pode chegar na comunidade mais longínquas. Tá certo. Bem, então, o nosso tempo já está ali quase que esgotando, já viu o sinalzinho da nossa editora ali. Mas vamos aproveitar, então, candidato Isaías Neto, para você se dirigir aí, então, aos nossos internautas, né, Juruti, Óbidos. Falando nisso, o seu trabalho mais vai ser focado, em termos de busca de voto, na região oeste. No oeste do Pará. Meu foco maior é o oeste do Pará, né, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Faro, Juruti, né, e a gente vai focar nessa região que a gente quer ter uma responsabilidade maior. A nossa responsabilidade é com todo o Estado, né? Mas a nossa responsabilidade maior é com a nossa região. É a representatividade da região. Sim, senhor. Bem, então, muito obrigado aí pela sua entrevista. Sucesso. Obrigado. Bom, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, muito obrigado, e pedir o apoio dos nossos internautas, dizer que vocês podem confiar em mim, que eu darei tudo de mim para que eu possa representar de verdade a nossa região. Meu número é 10115. Muito obrigado, fique com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Valdo. Muito obrigado. Deus abençoe. Para nós, amém. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.